É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Paz e luz para você. Que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira forte, dia de batalha espiritual em todos os santuários Reino dos Céus, espalhados pelo Brasil. O meu pai está escrevendo um livro maravilhoso. Tive o privilégio de ler o livro todinho antes de ir para a gráfica, para dar para ele, né, um feedback de quanto eu aprendi, quanta coisa nova, revelada de Deus, que veio para minha vida através daquelas páginas cheias de sabedoria que Deus deu a ele. E o livro chama Mentes Negativas Anulam a Fé. Outro dia eu contei aqui para vocês que o meu filho Davi, de apenas 11 anos de idade, fez mês passado 11 anos de idade, pegou o microfone para cantar no santuário, porque ele canta, né? Os louvores, cantou com várias músicas maravilhosas do reino. E antes de cantar, ele falou para a igreja: presta atenção aqui numa coisa que eu preciso dizer para você em nome de Jesus. Você está certo de qualquer jeito. Se você crê que você vai vencer, você vai vencer. Porque você vai lutar. Você vai fazer de tudo. E vai obedecer a Deus. E vai se submeter ao profeta de Deus. Mas você crê que você vai vencer. Então você vai lutar. E não vai desistir enquanto você não vencer. Então você está certo. Se você crê que você vai vencer, você está certo. Você vai vencer. Deus está pronto a agir na sua vida quando Ele vê você agindo na sua fé. Agora, se você crê que você não vai vencer, que você vai ser derrotado, você está certo também. Porque a palavra de Deus diz que como você crê, assim você vai viver na sua vida. E eu achei maravilhosa a palavra do Davi, porque pré-adolescente, né, ensinando pra gente sobre a fé. Mas é porque o Davi, ele tem no corpo dele milagre para contar. Ele nasceu asmático, ele nasceu com dermatite atópica que estourava no rosto, nas perninhas, aquele tanto de feridas. E Jesus curou ele no Monte Manaim. Davi, quando ele passa uma luta na vida dele, a primeira coisa que ele faz é recorrer a Deus. Antes de médico, antes de remédio, antes de mim. E quando ele busca uma solução na oração, aí, se só a oração não resolveu, ele vai, toma um remédio, pede ajuda para mim, para o pai. E se aquilo persiste, como aconteceu agora recentemente, ele caiu, machucou o braço, o ombro, né, deslocou. E começou assim, ele fez uma oração, não resolveu, ele viu que era físico. Aí ele começou a tomar anti-inflamatório, tomou por 15 dias e não resolveu. Foi quando, num domingo, ele foi para o santuário e viu que aquilo tinha se tornado uma cruz de sofrimento na vida dele. E ele decidiu agir a fé de uma forma mais agressiva. E a profetisa de Deus orientou ele sem falar nada comigo, porque todo mundo me conhece no santuário, sabe que eu sou da fé. Eu não prego uma fé que eu desconheço, eu prego uma fé que eu vivo. Eu não prego um Deus que eu só ouço falar, eu prego um Deus que eu conheço, que eu caminho com Ele, que guia a minha vida, que é a minha vida. Então, a profetisa, Davi foi pedir ajuda para a profetisa no santuário no domingo e foi quando ela orientou ele. Um voto a Deus. E com muita fé o Davi pegou, fez, e eu e o pai dele ajudamos ele. E lá no Monte Manaim ele levou a cruz de sofrimento e dentro da gruta dos milagres ele estava crendo que ele iria entrar com essa enfermidade no braço dele, viva no corpo dele, e lá dentro do túmulo da gruta que representa o túmulo vazio de Jesus, aquela enfermidade ia morrer. Ele ia jogar por terra aquela enfermidade. Ia sair pela outra porta, sem aquela enfermidade e cheio de vida, e cheio com a saúde restaurada. Seria o fim do sofrimento dele e o início da alegria dele de viver, de ver
que o braço dele havia sido todo restaurado pelo poder da fé. Ele creu, mas ele creu com tanta força. E ele agia com tanta força. Ele começou a contagem regressiva para o dia que ele iria possuir o milagre dele, o dia que Deus iria operar na vida dele. Você vê, né? Às vezes a pessoa marca uma cirurgia, humanamente falando, né? Agora. E ela começa a contagem regressiva, né? Ó, semana que vem eu vou operar. Aí ela organiza a vida dela toda para operar e tal. E se prepara psicologicamente, prepara o corpo e tal, para poder fazer aquela cirurgia programada. Só que às vezes a pessoa esquece que quando o Jeová Rafá vai operar no corpo dela, é uma cirurgia também. E ao invés dela preparar a fé dela e preparar com todas as forças, ela vai reclamando até lá e se enchendo de energia negativa e de fé negativa. E aí ela atrapalha Deus e aí, puxa, ela poderia estar gozando, sabe, de um agir de Deus tão glorioso na vida dela e ela não consegue desfrutar de tudo porque a língua dela chicoteia a alma dela, porque ela não tem sabedoria espiritual. Ela não tem sabedoria sobre a fé. E aí ela sai falando um monte de emoções tolas e atrapalhando a realidade dela. Por fim, o sacrifício gera milagre. É certo que venceremos se nós fazermos a nossa parte e obedecermos a Deus, obedecermos o profeta de Deus, mas nós temos também que aprender a preparar a nossa vida para receber aquilo que nós determinamos pela fé, receber de Deus. E eu aprendo muito com as crianças, especialmente com os meus filhos, que eu convivo diariamente, né? E tenho uma fé linda que aprendem no santuário a ter. E uma mente negativa, ela só vê o negativo. Ela só vê que não vai dar certo, que ela não vai conseguir, que Deus vai fazer na vida de todo mundo, mas na vida dela Ele não vai fazer. Ele tem tanta gente para olhar, por que Ele vai olhar para ela? Olha só, quantas crenças demoníacas que uma mente negativa tem. E isso rouba vitórias da pessoa. Agora, uma mente positiva, carregada de fé, é uma mente que, diante do gigante Golias, vê que, ao derrubá-lo pelo poder de Deus, tem um reino, tem uma recompensa, tem uma glória de Deus vista na realidade da vida de um menino que não tinha a menor condição de vencer aquela batalha. E venceu porque Deus é com ele. É muito importante você pensar sobre isso. Davi, ele disse para Deus: eu vou te louvar, meu Pai. Com todos os ossos do meu corpo eu te louvarei. Eu o louvarei com todos os ossos do meu corpo. Porque quem pode se comparar a ti, Senhor? Quem, além de ti, resgata o indefeso das mãos do forte? Quem protege o pobre e o humilde daqueles que o exploram? Quem pode me livrar senão o Senhor? Então, Davi, no Salmo 35, eu estou lendo para você aqui o verso 10, quando Davi diz que eu quero que o meu corpo inteiro, todos os meus ossos, te louvem, porque é o Senhor que me livra das mãos dos inimigos que, humanamente falando, são mais fortes do que eu, são Golias na minha vida. Mas a minha fé é maior do que qualquer inimigo. Tá entendendo? Assim tem que ser comigo, tem que ser com você. Hoje é dia de você lutar a luta certa. Para de uma vez por todas, de acreditar que sem exercer batalha espiritual você vai conseguir vencer na vida. Não vai. Não vai. Qualquer pessoa que não prioriza a vida espiritual e exerce batalha espiritual da forma certa, que você apontar para mim e dizer assim: ah, apóstolo, aquela pessoa ali eu julgo ser feliz, você não precisa chegar muito perto, não. Chega só um pouquinho perto dessa pessoa que você vai ver
quão insatisfeita com a vida ela é e quão sofrida ela é em outras áreas da vida. Porque só Deus é capaz de nos dar a vitória sobre todos os nossos inimigos. Davi fala uma frase muito forte para mim, que fortalece muito a minha fé quando eu estou numa luta muito agressiva. Ele diz assim: Deus porá os meus inimigos como estrado debaixo dos meus pés. Ou seja, não interessa o que está acontecendo no hoje, no agora, na minha realidade. Se eu me firmo na minha fé e sou fiel ao meu Deus, se eu obedeço ao profeta de Deus que me guia a praticar a palavra de Deus, eu sei que daqui a pouco eu vou estar pisando sobre uma estrada formada de inimigos. Os meus inimigos vão ser o piso da minha vida. Porque Davi diz assim: Deus porá os inimigos como estrado, uma estrada debaixo dos meus pés, um caminho para eu passar por cima. É muito agressivo o resultado que Davi espera de Deus sobre os seus inimigos. Mas tem que ser mesmo. É sobre a doença, é sobre o vício, é sobre a inveja, é sobre a perseguição, é sobre o caos, é sobre a miséria, é sobre os seus inimigos, quaisquer que sejam eles. E essa terra que nós estamos preparando do Monte Manaim, carregada de poder espiritual, de energia espiritual, de vida, ela é justamente para essa finalidade. Quando nós levamos a terra do Monte Manaim para casa, nós estamos levando o início e o fim das coisas. O início de um novo tempo. Um tempo de vitória, um tempo de salvação, um tempo de triunfo, um tempo de reinado como Davi viveu, um tempo de cura, um tempo de vida, um tempo de paz. Porque essa terra é a terra da vida. Mas estamos levando também o fim do sofrimento, o fim da morte, o fim da escravidão, o fim da tristeza, o fim. Então, é muito forte o que nós temos vivido dentro do santuário. Davi diz assim, no Salmo 63, versículo 2, Deus, eu quero ver a tua força, a tua glória na minha vida, como eu te vi no santuário. Grande, forte, poderoso no santuário, mas eu quero que o Senhor se mostre grande, forte, poderoso na minha vida também. Não é demais? Isso para mim é muito forte. Então, Deus não quer que você continue vivendo numa terra seca, numa terra cansada, numa terra que nada frutifica, numa terra que não tem prazer, não tem vitória, não tem contentamento em nada. Deus quer que você receba vida. Deus quer que você possua uma terra que mana leite e mel. Deus quer que você viva o que Ele te prometeu. Uma terra que eu te mostrarei, como Ele disse para Abraão. Uma terra de prosperidade, uma Canaã, uma terra que vai gerar vida, onde há morte na sua história, na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, nos seus sonhos. Que sonhos que morreram foram enterrados numa terra da morte. Não é isso que Deus tem para você. Ele preparou para você uma terra da vida para você plantar seus sonhos e eles florescerem. Não pela sua força e competência, mas pelo poder do Deus vivo de Israel. Pensa nisso. Se levante na fé. Volte a crer com todas as forças da sua vida. Refaz a sua mente para que ela seja positiva, cheia de fé e haja com convicção de que aquilo que ninguém é capaz de fazer por você, Deus é capaz de fazer, quer fazer e fará mediante a sua fé. Pense nisso. Hoje é sexta-feira, dia forte de batalha espiritual no santuário. Esteja no santuário, lutando a luta certa, a batalha espiritual, para você ter vitória, para você vencer na vida, em todas as áreas da sua vida pelo poder de Deus. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você.
Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, o Senhor é a minha vida. Obrigada, Pai, por tantas revelações sobre a terra, por tantas revelações que o Senhor tem nos dado sobre o Monte Manaim, sobre o poder do Senhor manifestado na vida dos que creem, a diferença que o Senhor faz na vida do fiel comparada à vida daqueles que te desprezam, daqueles que não te temem, daqueles que não têm compromisso contigo. Pai, é tão maravilhoso escolher viver por fé e ter consciência do que a gente está fazendo com a nossa vida, baseando cada decisão na Tua palavra, na revelação do Teu reino e assim desfrutando da Tua glória na terra. Pai, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso demais. E eu peço que o Senhor venha fortalecer a vida dessa minha amada irmã, deste meu amado irmão nesse dia, para que essa pessoa se levante na fé, ponha o pé no caminho, esteja no santuário, hoje, sexta-feira, para formar o elo da corrente forte de batalha espiritual, para iniciar sua corrente da terra da vida e vencer, e triunfar, e prosperar, desfrutando da terra que o Senhor prometeu, terra de vida, terra de frutificação, terra de prosperidade, terra de saúde, terra de alegria, terra de libertação. Em nome de Jesus, eu abençoo todos os nossos companheiros que oram conosco nesta madrugada, aonde quer que esteja, na força e poder do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bom dia para você, uma feliz sexta-feira forte. Hoje é sexta-feira forte, em todos os santuários Reino dos Céus espalhados pelo Brasil. Um forte abraço, paz e luz para você.